Permita-me apresentar um dos mais autênticos apresentadores de televisão do Brasil. Esse é Sérgio França. Prazer em conhecer você. Senhoras e senhores, na abertura do jornal, Sérgio França, a eu maior audiência gostaria de na chamar TV. a atenção das autoridades da cidade de Marabá e região. Estou sentindo um clima muito tenso, principalmente na área agrária, e eu gostaria de perguntar às autoridades se os senhores estão esperando acontecer um Eldorado dos Carajás. Por gentileza, eu tenho a entrevista, segura um pouco, do delegado Ivan Pinto, inclusive um dos mais brilhantes do estado do Pará. Mas eu gostaria que, nesta manhã, ele já está saindo, se dirigindo até a delegacia. Ligue agora urgente para o delegado e peça, por gentileza, se ele pode vir até o jornal, porque me parece que no final de semana, até sexta-feira, já teve aí gente que foi detida e tem outras novidades. Eu gostaria de saber se ele pode gentilmente vir até a televisão. Porque eu gostaria de chamar a atenção, senhor promotor público federal. Eu sei que existe a questão da pandemia e que a orientação no momento é atender online. Eu gostaria de chamar a atenção até do presidente da República, porque de um lado tem os fazendeiros, do outro os ribeirinhos que por lei têm direito a espaço, e os fazendeiros também têm o seu espaço protegidos por lei. O que tem de real aí é que está tendo um conflito, agressões, gente sendo ameaçada, segundo a própria denúncia dos entrevistados. Será que nós vamos morrer por um pedaço de terra? Um Brasil extenso como esse, o Pará. O Pará não é estado, é um país de tão grande que é. Tanta terra, meu Deus do céu, e será que pessoas vão continuar morrendo por causa de um pedaço de terra? A minha função nesse momento aqui no estúdio é de chamar a atenção das autoridades, do juiz federal, da Polícia Federal. Gostaria, doutor, a senhora assumiu a superintendência agora da Polícia Federal, uma competente delegada de polícia. Gostaria que a senhora também mandasse seus homens da Polícia Federal. Segundo a produção, já disse que o delegado Ivan Pinto já se encaminha para aqui, para os estúdios. Mas fica a pergunta. Obrigado, doutor Ivan. O senhor está no carro assistindo. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para as autoridades do estado do Pará. Quem é o culpado? Quem é o culpado de uma situação tão grave como esta? Eu não sou a favor de invasão de terra, nunca fui. Dê a César o que é de César. Se os ribeirinhos têm direito a esses espaços, tem que ser cumprido. E a minha pergunta, quem é o culpado? Traz aqui na tela grande, põe no ar! Eu estou aqui com o delegado, doutor Ivan Pinto, titular da DECA. Doutor, o que é que está acontecendo com relação a esse impasse? Ontem, hoje, a DECA diligenciou numa área em Tupiranga, uma área de comunidade ribeirinha, é a comunidade Diamante e comunidade Flor do Brasil. Essa comunidade, ela possui um termo de autorização de uso sustentável. São centenas de pessoas que possuem esse termo de autorização de uso sustentável. Ela fica à margem do Igarapé Vermelho, bem como do rio Tocantins. Para você ter ideia, essa comunidade já está lá há mais de 13 anos. E a concessão do TAUS, esses acordos já vão desde 2010. Quem concede esse TAUS é a Secretaria de Patrimônio da União, que fica em Belém, que hoje é coordenada pelo Dr. Flávio Augusto. Qual que é a dificuldade de materializar esse direito dos ribeirinhos? É que esse TAUS, ele concede uma extensão de 500 metros de profundidade por 500 metros de largura, de uso. E ele é georreferenciado.
Só que quando o ribeirinho ele vai fazer o usufruto dessa área que foi concedida para ele, ele esbarra em quem? Nos fazendeiros que estão de posse dessa área, que segundo o SPU é considerada da União. Então toda vez que há tentativa de usufruto desses 500 metros, há um embate, há esse conflito agrário, vamos dizer que é agrário, é um conflito agrário. É por isso que a participação da DECA é efetiva. Lá já foram diversos órgãos a debruçar sobre esse problema na área. Já foi a Polícia Federal, houve prisão de fazendeiro, já houve por parte da DECA atuações contra os ribeirinhos, problemas de crimes ambientais. O CPC Renato Chaves já periciou a área. Então, se não houver uma efetividade desse direito, que é o usufruto por parte dos ribeirinhos, esse conflito vai se estender e só vai viver nas páginas policiais. A DECA convidou os atores envolvidos para sempre acompanhar a nossa diligência na área. A gente sabe do problema que é sensível. Convidamos o procurador do Ministério Público Federal na data de ontem. Ele falou que não poderia ir porque é uma determinação do Ministério Público de as diligências só ser as diligências de atendimento do Ministério Público só ser virtual. Então a gente foi sem a presença do procurador. A gente oficiou também um superintendente, o Dr. Flávio Augusto, em Belém, para ele reservar uma data e fazer uma visita aqui na área para ele tomar ciência da extensão do problema, porque somente a concessão de um papel, que é esse termo de autorização de uso sustentável, o famoso TAUS, não foi suficiente para abaixar a temperatura e acabar com esse conflito agrário. Na data de hoje, houve um novo conflito agrário, estava em construção um barracão da associação da comunidade Diamante. Fomos no local com a imprensa, houve uma comitiva de produtores rurais, apoiadores do fazendeiro Faquete. A gente acordou lá que o barracão não seria destruído, bem como que os ribeirinhos aguardariam a presença do superintendente do SPU na área para dar continuidade nessa construção. Quando a gente deslocamos para a delegacia para procedimentos de praxe, houve essa destruição do barraco. Derrubaram o barracão. E tem uma imagem que a própria destruição do barraco foi acarretada por um dos vaqueiros do Faquete. É um impasse que, se os órgãos responsáveis não sentar para resolver, vai só se ficar em páginas policiais. Então é isso que a gente pede à DECA, que todos os atores se envolvam, senão a gente vai só estar aqui enxugando o gelo, tombando o procedimento policial. A maioria deles são trabalhadores, mas infelizmente são situações que a gente tem que proceder por dever de ofício. O delegado Ivan já se encontra na televisão, hein? Acabou de chegar, a produção informa. A senhora também veio à delegacia. Como é o nome da senhora? Eu sou Conceição Dias dos Santos, representante ribeirinha da comunidade Diamante. Fica em Itupiranga, é? Município de Itupiranga. Itupiranga. Aí o fazendeiro lá descumpriu, quebrou tudo. O que é que aconteceu? Primeira vez ele invadiu a nossa comunidade, o acampamento, o pistoleiro. Nós fizemos a denúncia. Ele depois voltou, queimou 36 casas de ribeirinho, documentos pessoais, as alimentação, e abriu uma estrada, botou uma segurança lá, pistoleiro. Aí ele chegou a ter uma prisão preventiva, passou só uns dias de sair. Em seguida teve uma audiência lá, nós fizemos um acordo com o advogado do Marcos Faquete para nós ficar lá no nosso limite, eles respeitando 500 metros nossos. Agora essa semana nós fomos fazer o barracão da entidade, da associação. Quando nós estávamos lá, ontem eles foram lá primeiro, falar que vinha aqui na delegacia, levar o delegado lá e nós ia vir presos. Falei, pode ir, nós vamos continuar fazendo nosso barraco. Aí ajuntaram vários fazendeiros lá da região, como o Ricardo Guimarães, tinha outro lá, o Eusébio, outro conhecido lá em Itupiranga como Pitbull. Estavam lá hoje, tiramos foto dos fazendeiros lá e eles chegaram junto com a DECA e falaram que era para nós tirar. No momento eu falei que nós não saíamos, nós ia permanecer lá no barracão. Aí ele falou, pô, nós vamos ter que lhe conduzir até a delegacia. Eu falei, eu vou. E
Só que eu quero um documento dando garantia como o nosso barraco não vai ser derrubado. Foi lá conversado, palavreado. No momento que nós estávamos aqui, o Ribeirinho ligou que o Vaqueiro e outros demais estavam lá derrubando o nosso barracão. E assim, não é a primeira vez que eles agem na nossa comunidade. Lá teve Ribeirinho Nosso, que eles fizeram um ataque, a pessoa saiu correndo e morreu afogada no rio por causa desses ataques. Não é a primeira vez que eles destroem o que é nosso lá e eles não têm medo da lei, não. Não tem. E a senhora quer justiça, providência das autoridades? Providência das autoridades, Ministério Público Federal. E exijo a presença do Flávio Augusto, superintendente do patrimônio, que nós já morava lá na comunidade, eu há 20 anos e os demais, e sempre moramos lá neste local. Temos a autorização que eles falam que nosso documento é fake news, mas nós sabemos que é um documento federal. Então nós estamos precisando de apoio, porque já vem 12 anos esse conflito, 12 anos a comunidade tomando prejuízo, perdidas. Está feito as suas indagações e com a palavra as autoridades. Nesse momento eu quero agradecer a presença gentilmente vinda nesta manhã, Dr. Ivan. Dr. Ivan, primeiro seja bem-vindo, obrigado senhor. O senhor estava indo para a delegacia, bem-vindo mais uma vez. Aí existem várias acusações graves. Vamos primeiro entender, quem tem culpa, o fazendeiro ou o ribeirinho? A delegacia de conflitos agrários, ela está debruçada nesse caso já há muito tempo. Aí, ambas as partes cometem excesso. Isso aí eu tenho que deixar bem claro. Por isso que a DECA, ela procede contra o fazendeiro, mas também contra os ribeirinhos. Contra o fazendeiro, a DECA já procedeu contra ele por porte ilegal de arma de fogo, por associação criminosa, por crime ambiental. Da mesma forma, contra os ribeirinhos, também por posse ilegal de arma de fogo, crime ambientais, utilização de motosserra sem autorização. Ou seja, há um embate constante aí que só fica na seara policial. Bem, delegado, o senhor aguarda mais um minuto, por gentileza. Eu vou rapidamente no intervalo e na volta eu continuo perguntando ao Dr. Ivan Pinto a respeito desse conflito que parece ser muito sério, mas o objetivo nosso principal é tentar ajudar de um lado ao outro. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda! Estamos de volta com Broncas da Cidade, ainda a respeito. Primeiro eu quero agradecer a sua audiência muito grande do outro lado aí. Esse é o principal objetivo nosso. Procurar resolver os conflitos da sociedade. Assim que se faz imprensa séria, televisão, procurar ajudar um lado ou outro. Eu estou recebendo hoje o delegado da DECA, Dr. Ivan Pinto, delegado de polícia. Ô, doutor, e só pelo que eu vejo, o senhor, a Polícia Civil está sempre presente. O senhor assumiu uma delegacia que tem uma missão difícil, árdua, mas que, como o senhor diz na entrevista, é necessário o envolvimento de outros elementos do poder, da autoridade judicial. Quem tem mais que se envolver aí, doutor? Olha, como nós estamos falando, como a reportagem bem disse, existe um termo de autorização de uso sustentável. Esse termo é expedido pela Secretaria de Patrimônio da União. No caso, a superintendência fica em Belém, hoje comandada, coordenada pelo Dr. Flávio Augusto. A gente oficiou o Dr. Flávio Augusto para ele vir até a região e tomar ciência dessa extensão do problema. Esse documento, ele reconheceu a posse dos ribeirinhos na área, só que eu falei em telefone, também oficiando o SPU. É um reconhecimento formal, é mera formalidade. Efetivar, materializar o usufruto desse 500 metros por cada ribeirinho, são centenas de ribeirinhos. Não estamos falando de um, dois, não, centenas, comunidades grandes. Deve vir em loco, fixar cada ribeirinho em seu lote. Se tiver que haver delimitação, que delimite. Se tiver que haver reintegração de posse, que ele peça essa reintegração na justiça.
mas que ele não assim, se ao meu ver, salvo o melhor juízo, que ele não transfera essa obrigação dele para os ribeirinhos. Para mim, há uma transferência dessa obrigação de apossar do direito que foi concedido para os ribeirinhos, sendo que o SPU ele possui mecanismo para isso. Ele pega a Procuradoria do Governo Federal e entra com essa reintegração de posse. Vai ser esgotada a via judicial e não vai haver mais discussão. Aí sim, toda ação violenta ali, principalmente por parte das pessoas desapossadas, será combatida de forma mais efetiva. Com certeza, isso aí já vai inibir mais o desapossado. De mesmo modo que também, por outro lado, os ribeirinhos vão ter responsabilidades. Qual a responsabilidade dele? É o uso sustentável da área, que a gente já esteve na área e constatou que a mata ciliar que serpenteia o Igarapé Vermelho, que serpenteia também o rio Tocantins, ela está sendo suprimida, está sendo destruída. É a área de preservação permanente, área sensível. É necessário, outra coisa que eles não têm, Sérgio, é necessário uma dispensa ou licenciamento das atividades deles na área. Eles não apresentaram nenhuma licença. Como ali, a priori, é uma área de administração federal, então o IBAMA tem que também se envolver. Se envolver, ele tem que emitir essa dispensa ou autorização. O que não pode, eu chegar lá, ter uma atividade de supressão numa área do APP, é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, 9.605, e eu voltar. O que acarreta isso para os policiais? Crime de prevaricação. Infelizmente, eu tenho que proceder. As denúncias chegam tanto pelos lados do fazendeiro como pelos lados do ribeirinho. Nós já atuamos na área que os ribeirinhos estavam confeccionando carvão. Aí é complicado, né? É complicado. Eles tinham forno de carvão vegetal. Talvez por medo, por falta até de uma fiscalização maior dos outros órgãos, talvez não seja o medo dos fazendeiros de entregar assim, de uma forma sem nenhuma inscrição do que pode ou não pode ser feito e acabar destruindo, poluindo toda aquela área. Talvez não seja esse o medo dos fazendeiros? Tem muito fazendeiro que relataram a gente que a área onde os fazendeiros estão, onde os ribeirinhos estão, ela, como está sendo suprimida, a vegetação está sendo feita, corte raso da vegetação, só que essa área, existe o cadastro ambiental rural, essa área ainda continua vinculada, esse cadastro ambiental rural está vinculado a quem? Ao fazendeiro. Quando há supressão de mata, quem que leva a multa ambiental? É o fazendeiro. É o fazendeiro, embora tenha essa sobreposição com essas áreas que é da União. Por que a área é da União? Porque o rio, na cheia dos rios Tocantins, ele alaga uma área superior ao curso natural dele. Sim. E aonde que há esse alagamento, mais 500 metros adiante, pertence à União. E aí que vem todo esse imbróglio, toda essa confusão. Porque o objetivo aí, nosso inclusive, é de levar a informação para a sociedade no geral, porque a gente não quer jamais que haja mortes, como se diz no campo. Tem terra para todo mundo, mas tem os dois lados. Eu não estou aqui nem falando nem por um, nem por outro, nem tampouco o delegado, ele está explicando. Né? Eu que estou pedindo, quando vi esse problema, corri lá, né? Indaguei o delegado na primeira entrevista, já soube que inclusive o delegado atuou, um cidadão que quebrou, né? O senhor disse lá, não pode derrubar nada. Né? E ele derrubou. Quando a gente estava lá no momento da nossa diligência, a gente ficou acordado com o ribeirinho que ele não daria continuidade naquela construção daquele barraco da associação, assim como que aquele barraco continuaria de pé até a presença do Dr. Flávio Augusto, entendeu? Porque a presença do Dr. Flávio Augusto, ela teria assim, um valor simbólico muito grande. Se a legitimidade da atuação da entrada do ribeirinho de forma pessoal, de forma física, muito mais haverá legitimidade se o doutor Flávio Augusto, o prendedor Roque, estiver na localidade. Ele poderá até solicitar apoio policial, entendeu? A meu ver, é temerária essa situação. Por que é temerário? Porque eu insisto, tem a própria lei que fala sobre bens da União, caso que quando haja esse problema de terra relotada,
aqui fala que o SPU deve buscar os procedimentos cabíveis para que essa terra deixar de ser relutada. Qual que é aí? Reintegração de posse. Se ele tiver reintegração de posse, ele vai resolver 99% dessa violência. Lógico que a violência não vai cessar, porque vai sempre ter um ou outro descontente, mas 99% dessa situação vai ser resolvida. Agora, doutor, diante das denúncias feitas aí, essa senhora dizia que já teve morte no local, né, do ribeirinho tentando fugir, e eu estou vendo que, será que vão chegar, de um lado tem os fazendeiros, que tem a sua parte, do outro os ribeirinhos, e um forçando a barra do outro. E de repente aí, pelo que eu vejo que o clima já esquentou bastante, como o senhor diz, virou página policial, será que poderá chegar a Eldorado dos Carajás? Porque é um conflito que volta depois de 10 anos, novamente o conflito, até já morreu gente. Se continuar nesse patamar, sem envolvimento de todos os atores, é possível que chegue a vários Eldorados Carajá. Meu Deus. Não é só um Eldorado Carajá, são vários Eldorados Carajá, porque o Pará, ele é cercado por rios. O seu interior tem muitos rios transestaduais, ou seja, essa mesma situação aí de 500 metros, esse mesmo tal pode ser concedido ao longo de todo esse curso do Rio Tocantins, que é extensões quilométricas, e lá também já existe um ocupante, ou fazendeiro, ou um pequeno proprietário, ou um outro poceiro. Imagine em toda essa extensão, com essa concessão do tal, sem efetivamente a União estar na posse, sem efetivamente reconhecer um poceiro anterior que está lá. É o caos. Nós estamos caminhando para um conflito de grandes dimensões. Nós vamos atrás agora do pessoal de Belém. Como é que chama o doutor lá? É o doutor Flávio Augusto. Doutor Flávio Augusto, eu lhe faço um pedido aqui. Sei que o senhor é um homem de coração grande, um homem bom, um homem inteligente. Essa matéria será enviada também para o senhor. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar quais os procedimentos, o que pode ser feito. A nossa função aqui, nós que temos uma audiência tão grande em Itupiranga, é de que resolver da melhor forma. A imprensa tem que entrar e ajudar como membro da sociedade. A Polícia Civil está fazendo a parte dela. Todos estão fazendo suas partes. Eu vou ficar em cima do lance. Nós vamos até Brasília. Se puder entrar em contato com o ministro Ricardo também. Ministro, tenho o maior carinho pelo senhor sabe disso. As palavras que deixei da última vez para o senhor. Ministro Salles, Ricardo Salles, exatamente. Ministro, por gentileza, também se envolva nisso. Doutor, gostaria de suas palavras finais, doutor. Olha, os órgãos, ele tem que se atentar pela legalidade. Não adianta querer se basear só na legitimidade. Vamos dizer, é legítimo você tratar a área como interesse social, é legítimo. Mas ele tem, primeiramente, o servidor, ele faz o que está dentro da lei. Existe a lei, o Decreto-Lei 9760, que disciplina essa concessão de uso do bem da União. E o artigo 61 é claro. Fala lá o artigo 63. Não exibidos documentos, aí tá, no caso fazendo não exibidos documentos, declarar irregular a situação do fazendeiro e imediatamente providenciará o sentido de recuperar a União à posse. É a União que tem que recuperar a posse, não transferir essa situação para terceiros, para ribeirinhos. Senão é esse caos aí. Infelizmente é esse caos. Nós vamos atrás disso aí. Nós estamos aqui também abrindo para os fazendeiros, ao qual também conheço muitos, né? Tenho um carinho por muitos deles, são meus amigos, né? Também muitos ribeirinhos que são nossos telespectadores, nos assistem. Nós estamos aqui em pró de amenizar esse problema, né? De resolver, encontrar uma solução definitiva. E foi dado o pontapé aqui e nós vamos atrás então de quem pode ajudar. Esse é o objetivo. Doutor Ivan Pinto, eu quero dizer pelo senhor mais uma vez, o senhor sabe muito bem o carinho que eu tenho pelo senhor, pela sua competência. Esse delegado aqui, senhoras e senhores, para quem tem memória curta, foi o delegado que desvendou o assassinato do professor
quando estava à frente da delegacia de homicídios, o professor que foi assassinado por um soldado da polícia militar do Maranhão, lembra? Depois que o professor teria batido no carro do policial, e o policial o executou em plena rua. Este é o homem justo. Este é o delegado ao qual eu confio e acredito. Eu tenho certeza, doutor, que o senhor vai conseguir, onde o senhor chega, o senhor consegue mexer. E eu tenho certeza que o senhor vai conseguir ajudar tanto um lado quanto o outro. E o senhor pode usar este canal de audiência para tentar solucionar este problema. Agradeço, Sérgio, e eu sempre falo, a DECA está de portas abertas. O nosso maior objetivo lá na DECA é preservar vidas, a vida do camponês, a vida do homem do trabalhador rural. Então, nesse sentido, a gente vai tomar procedimentos sempre que houver iminente conflito, risco de ambas as partes. A gente vai tomar procedimento, a gente vai intervir, senão, porque a gente não quer que o Pará seja novamente reconhecido por um Eldorado dos Carajás. E eu tenho certeza que o senhor vai resolver isso aí. Tenho certeza, eu acredito no senhor. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Um bom começo de semana de muita luz e fé em Deus sempre, não é? Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda!